Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal do CELV. CELV é o Centro Espírita Luz e Verdade, centro situado em Campo Grande, em Rio de Janeiro, e nós fazemos parte do grupo de estudos do GELCO. O GELCO é denominado Grupo de Estudos do Livro da Codificação, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese, este livro, Obras Póstumas, e a Revista Espírita. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Você pode encontrar os outros canais, os outros livros, digitando lá no YouTube, GeoCelv. E hoje o tema do nosso estudo vai ser obsessão e possessão. Conforme a gente já sempre faz, a nossa dinâmica de estudo consiste, a gente faz uma leitura inicial para a nossa harmonização, depois a gente faz uma prece inicial, depois a gente aborda o estudo e encerramos depois com uma prece. Tá? Então, eu vou pedir para a Luciana para poder estar fazendo a leitura de hoje. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segundo a Epístola a João 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto depositório de lições, alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do tempo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Você faz a nossa oração, Luciana, para iniciarmos? Querido amigo Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos essa doutrina tão importante, que tanto esclarece, que tanto nos direciona nos percursos da vida. Que tu possas nos abençoar, nos amparar, e que possamos aproveitar ao máximo essa troca de ensinamentos, essa troca de aprendizados, que estamos aqui hoje, nesta noite, dispostos. Nos ampare, nos abençoe e nos guie sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é sobre o tema obsessão, e a gente vai começar respondendo o que é obsessão, né? De maneira direta, obsessão é quando um espírito exerce uma influência negativa, um constrangimento ou um domínio sobre outro espírito. É um relacionamento, a gente vive no mundo de relação. Então, não deixa de ser um relacionamento, mas é um relacionamento negativo, é um relacionamento destrutivo, né? Esse relacionamento, ele pode ser eu comigo mesmo, é a chamada auto-obsessão. Então, quando eu tenho comportamentos que eu me saboto, né, como a autopiedade, a culpa, né, as lamentações, eu estou dando margem a uma auto-obsessão, estou fazendo comigo mesmo uma auto-obsessão.
né, e abrindo brechas para uma obsessão também. Essa relação também pode ser de encarnado, espírito encarnado para espírito encarnado, ou seja, de pessoa para pessoa. Então, a gente pode ter uma obsessão entre pessoas que a gente diz que está no mundo dos vivos, né? A gente sabe que o mundo dos vivos é tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, mas essa obsessão também pode ocorrer entre encarnados. Ela pode ocorrer também uma relação de encarnado para desencarnado. Então, a obsessão pode partir daqui para o mundo espiritual. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente perde um ente querido e a gente não aceita essa perda, aí a gente fica ali se lamentando, muito apegado, a gente muitas vezes causa, por exemplo, um transtorno no desprendimento desse espírito. A gente amplia aquela perturbação no seu desenlace. A gente também vê no exemplo dos livros de André Luiz, um exemplo de um caso que os filhos estavam ali discutindo sobre herança, como iam partilhar a herança, e aquilo estava causando grande perturbação num espírito que estava acolhido em tratamento numa colônia espiritual, né? Então, a gente também pode ter obsessão entre espíritos desencarnados, ou seja, de espírito para espírito. Também a gente vê isso nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, onde às vezes montam-se tribunais para julgar, para perseguir, né, para poder condenar através da culpa, né, através do aprisionamento, né? E o nosso foco do estudo vai ser essa última relação, que é a obsessão de desencarnado para encarnado, ou seja, de espírito para pessoa, né? E essa obsessão ela pode ter como causa uma vingança. Às vezes nós temos aí débitos que contraímos com espíritos, com algum espírito em outras vidas, e esse espírito vem querer tirar fora, né? Querer fazer justiça com as próprias mãos. Pode ser por uma afinidade, às vezes não é questão de vingança, pode ser uma afinidade de vícios, né? Às vezes a gente tem determinados vícios que atraem espíritos que têm vícios semelhantes aos nossos, né? E pode ser também o desejo de fazer o mal, né? O espírito pode se aproximar de alguém com um desejo, com o intuito de fazer o mal, né? Porque ele sente ciúme, sente inveja daqueles que buscam o bem, tá? Então, esse constrangimento, ele começa simples, às vezes esporádico, mas ele pode ir ganhando cada vez mais complexidade e pode durar cada vez mais, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, mas respondendo diretamente à pergunta, a obsessão é uma influenciação, né? É uma tentativa de exercer um domínio sobre determinada pessoa. O Sérgio vai falar agora conosco sobre o seguinte questionamento: os espíritos maus são mais poderosos que os bons? Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui juntos, né, estudando mais um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, que nos traz tantos esclarecimentos e nos traz a fé raciocinada. E é bom sempre lembrar que nós somos também estudantes da doutrina. Estamos aqui aprendendo junto com vocês. Porque a doutrina não existe mestre nem professores, existe aprendizes. Então, essa pergunta é muito interessante, porque há muito questionamento sobre isso. Por que os espíritos de luz, os espíritos bons, permitem que esses espíritos ditos maus subjuguem as pessoas, né? Então, a resposta é a seguinte: não, os espíritos inferiores não têm mais poderes do que os espíritos superiores, os espíritos bons. Porque esse poder que nós falamos aqui é um poder de conhecimento, é um poder moral, né? Esse poder que os espíritos bons têm sobre os espíritos ditos maus é um poder moral, de conhecimento, de sabedoria. O que acontece? Os espíritos, como a gente chama de maus, o que a gente chama de mal na doutrina espírita? É aquele que ignora o bem. São irmãozinhos nossos que ignoram o bem, que se aprazem do egoísmo, da vingança, do ódio. Então, eles cultivam esses sentimentos e perseguem aqueles que eles entendem que foram os seus algozes. Então, com isso, eles, ao desencarnarem, geralmente, nós estamos falando aqui mais da obsessão de desencarnado para encarnado, eles se aproveitam das nossas fraquezas. Vejam bem, então, os espíritos nos falam o seguinte, que não são os espíritos bons que permitem que os maus espíritos nos influenciam.
Na verdade, somos nós mesmos que deixamos eles nos influenciar, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos explicar, ele vem trazer esse esclarecimento, mostrando que a gente tem a oportunidade de reverter essa situação. E de que forma nós revertemos essa situação? Na verdade, o Espiritismo veio desvendar essa questão desses espíritos que provocam o mal, porque ele veio trazer uma solução, trazer de que forma você pode sair da obsessão, né? E a gente sabe que essa maneira de sair é fazendo bem, buscando coisas boas, praticar a caridade, e isso faz com que esses irmãozinhos que ignoram o bem comecem a perceber em você um outro caminho, ou aquele caminho, ou a gente, quando a gente começa a ir aos estudos, procurar estudar, procurar ler boas coisas, fazer o culto do Evangelho no lar, a gente está encaminhando esses irmãozinhos com a verdadeira finalidade de encaminhar todos eles para um caminho de evolução espiritual. Então, o que acontece com esse irmãozinho? Ou ele vai perceber que realmente está num caminho errado e vai continuar estudando ali com você, procurando aprender alguma coisa, ou ele vai se afastar porque ali já não se encontra mais o campo necessário para a sua influenciação. Então, a casa espírita, ela não expulsa espíritos. Isso é muito bom a gente deixar claro. A casa espírita, ela acolhe os espíritos. Todos os espíritos são acolhidos, são encaminhados para estudar, são encaminhados para aprender, são acolhidos, são levados para as casas de repouso, de tratamento espiritual. Então, a casa espírita, ela faz o acolhimento. E na sequência aqui, Humberto, ficou para mim também se é possível doutrinar um espírito dito mal, né? Ficou para mim também, não foi essa, Humberto? Então, nós vamos falar justamente. Então, vamos tirar essa questão do mal. A gente coloca o mal e o bem para a gente compreender, que foi uma forma mais fácil de nós compreendermos, entendendo que o mal é a ausência do bem, é a ignorância. É quando nós ignoramos o bem. Porque todos nós estamos em desenvolvimento, somos espíritos, todos nós somos filhos de Deus e alcançaremos um dia todos a perfeição. Então, a pergunta é essa: é possível doutrinar um espírito mau? Sim, claro. Já até falamos aqui anteriormente, né? E isso na casa espírita é o que mais acontece. É a doutrinação desses irmãozinhos. Enquanto nós fazemos nossas reuniões públicas, lá atrás está tendo uma reunião mediúnica, onde um médium, através de um médium, esses espíritos são acolhidos e existe ali um médium doutrinador, que vai ali doutrinar aquele espírito, esclarecer aquele espírito com amor, a trilhar o caminho do bem e o caminho da evolução. Então, lembrando sempre que algumas casas, a gente percebe que em algumas casas, esses irmãozinhos são ditos diabólicos e são expulsos, né? Na casa espírita não é assim. Todos somos acolhidos, todos nós que chegamos na casa espírita, encarnados, desencarnados, todos aqueles que nós levamos para lá, quando nós vamos para a casa espírita, são acolhidos, todos nós. Não há espírito que não seja acolhido, tá bom? Então, eu vou passar agora a bola para a nossa irmã Luciana, que vai falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Luciana, antes, deixa eu só registrar aqui, porque a presença aqui das pessoas, né? A Ana Cláudia está presente, boa noite, Ana Cláudia, o Edson, a Silvia Andrade, a Solange Guimarães, a Glória Costa, a Rejane Lima, o José Costa, a Débora Coutinho, o Diogo Laranja e a Maria Cristina.
E antes de passar a bola para você, Luciana, a gente tem que comentar um pouco sobre os graus de constrangimento, né? Que elas vão variando, da obsessão simples até a subjugação. Na obsessão simples é o primeiro nível de constrangimento, né? São quando o espírito começa a sugerir alguns pensamentos que com o fim de perturbar, com o fim de desequilibrar, com o fim de exacerbar os nossos vícios, né? É importante ressaltar que o espírito ele não cria fraquezas morais em nós, mas ele aproveita das brechas que nós damos a ele, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ciumenta, o espírito pode vir e sugerir um pensamento de desconfiança. E aí, se eu abraçar aquele pensamento, eu vou alimentando aquele pensamento, e o espírito se aproveita disso e me ajuda sugerindo novos pensamentos de desconfiança com relação a determinada pessoa. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, o espírito pode provocar ou sugerir pequenas contrariedades que me tirem do equilíbrio. Se eu sou uma pessoa irritadiça, eu posso, às vezes, transformar algo que é relativamente pequeno em algo grande, né? Causar uma grande confusão, ter um surto de agressividade, né? Se eu sou uma pessoa que tem alguns vícios, né, morais e etc., eu posso acabar dando vazão a esses vícios, exacerbando esses vícios. Lá no livro Sexo e Destino, tem um exemplo disso, né? Tinha um senhor que era pai de uma menina adotiva e que começou a nutrir por ela desejos sensuais, né? No começo, ele estava conseguindo resistir, mas ele foi acolhendo aquele pensamento, e aquilo foi se tornando um verdadeiro monstro dentro dele, até que ele não conseguiu mais resistir, né? Então, isso que acontece na obsessão simples, né? Porém, na obsessão simples ainda há lucidez. Você ainda consegue raciocinar, você ainda consegue decidir. Porque, ao mesmo tempo que a gente recebe esses tipos de sugestões, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos a caminho de nos aperfeiçoarmos, nós também recebemos as sugestões do nosso anjo da guarda, dos espíritos que nos querem bem, né? Então, são os bons pensamentos, são as intuições que a gente recebe. Porém, a gente tem que saber decidir, a gente tem que saber escolher, né? A quem que eu vou fortificar? Ao pensamento do meu anjo guardião ou ao pensamento desse espírito, né? Então, eu tenho que tomar a decisão, né? Porque aquela decisão que eu tomar, aquilo vai se fortificar dentro de mim. Depois, eu passo para um segundo nível de obsessão, que é a fascinação. Aí a coisa vai começando a ficar mais grave. Porque na fascinação, já há uma espécie de ilusão, né? Já começa a perder a capacidade de julgar, né? Você começa a acreditar cegamente naquele espírito, naquele pensamento, né? Você, inclusive, abraça doutrinas falsas e das mais absurdas, né? E por mais que alguém tente te alertar de que você está seguindo por um caminho que não é legal, você não escuta aquela pessoa. Pelo contrário, você se afasta. Você começa a se afastar daqueles que querem te alertar, né? Daquele caminho. A gente tem um exemplo hoje em dia, né? Até no mundo que a gente está vivendo hoje, das políticas, né? Independente de questões políticas, a gente vê as pessoas muitas vezes brigando por ideias ou por doutrinas, que às vezes são doutrinas que, se a pessoa estivesse raciocinando livremente, ela veria que não era para acreditar 100% em determinadas coisas, né? A gente vê também, parte depois com o terceiro nível, que é o da subjugação, que isso é um constrangimento mais grave, né? Porque além de perder a capacidade de raciocinar, às vezes, quando é uma subjugação moral, né? E também, muitas vezes, perde a vontade, é uma paralisia da vontade, no caso da subjugação física, né? No caso da subjugação física, a pessoa, às vezes, ela tem até consciência do que está fazendo, porém, ela perde a capacidade de agir livremente. Então, o espírito, muitas vezes, ele domina aquela pessoa e faz com que ela se ajoelhe, que ela beije o chão, que ela tome atitudes que ela se sente envergonhada, né? E se ela não tomar cuidado, ela, inclusive, pode ser levada a um caso de suicídio, né, a um crime, né? Quando, naquele momento exato, antes da consumação do ato do suicídio, o espírito ele se afasta e deixa que a pessoa tome aquela decisão. Então, por exemplo, o espírito pode levar uma pessoa para um alto de um prédio, e naquele momento exato, antes da pessoa se jogar, ele se afasta, mas como a pessoa às vezes já está com perturbação, desequilibrada, ela acaba consumando o ato, ou então cai numa crise de choro, e percebe a loucura que estava cometendo, né? Então, assim, são níveis de constrangimentos diferentes,
mas que começam lá naquele primeiro pensamento, é só hoje eu posso, é só hoje. E aí começa com um surto, daqui a pouco esse surto vai se tornando cada vez mais frequente, parte para uma fascinação, até alcançar o ponto da subjugação, tá? É importante só ressaltar uma diferença, que a subjugação, ela não é igual à possessão. Possessão, na verdade, a gente não usa esse termo porque o espírito ele não consegue tomar lugar daquele espírito encarnado, né? Ele consegue, sim, influenciar, subjugar, mas não tomar posse de um corpo, tá? E, além disso, a possessão, às vezes, dá a ideia de um espírito eternamente voltado para o mal, e a gente sabe que isso não acontece, né? Todos os espíritos são suscetíveis de melhorar, todos os espíritos se melhorarão, porque todos nós somos perfectíveis, tá? Então, vou passar para a Luciana, que vai falar sobre se as imperfeições morais do obsidiado constituem um obstáculo à sua libertação. Bom, a gente sabe que sim, né? Que é correto afirmar que constitui obstáculo, sim, que as nossas imperfeições morais, elas dão brechas, né, à ação dos espíritos inferiores, né? E o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, né, é atrair o quê? Os bons espíritos pela sua prática no bem. Então, é igual a receita de bolo, né? A gente sabe todos os ingredientes que a gente necessita para ter ao nosso lado espíritos bons, né? Espíritos que nos intuem ao bem, que nos desejam bem. E, para isso, a nossa conduta tem que ser essa, né? Então, da maneira como a gente age, a maneira como a gente tem a nossa vivência no nosso cotidiano, a gente pode dar brechas para espíritos imperfeitos, né, inferiores, estarem ao nosso lado, ou para os espíritos de bem, né? E Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 252, os espíritos, né, narram um fato para Kardec que exemplifica muito isso. Eram irmãs, né, que viviam vivendo constrangimentos. Que tipo de constrangimentos? As roupas delas eram encontradas em cima da casa, sujas, e elas não entendiam o que estava acontecendo, até porque elas não tinham conhecimento do espiritismo, né? Até que elas resolvem entender o que estava acontecendo ali. E aí elas procuram, né, através da comunicação, saber o que acontece. Antes elas achavam que eram pessoas, né, que queriam debochar delas, brincar com elas, mas elas guardavam a roupa, começaram a guardar as roupas trancadas no armário. E aí perceberam que os fenômenos continuavam acontecendo. As roupas continuavam aparecendo rasgadas, sujas, e, enfim. E aí, através de uma comunicação, os espíritos falam que para que elas mudem de atitude, mudem de postura, né? Que não basta só a caridade material, né? Não é só a questão de você fazer uma caridade que você vai ser uma pessoa boa, mas eles chamam a atenção para essas irmãs sobre a caridade da língua, né? Eles falam da questão porque elas viviam falando, sendo malévolas, né? Sendo maledicentes, falando da vida das pessoas. E aí, com isso, elas faziam o quê? Abriam brechas para que espíritos também com essa índole, né, se aproximassem delas. Então, assim, a importância da gente se observar os nossos atos, né? Porque muitas das vezes é fácil a gente culpar o outro, né? E não fazer aquela reflexão, como que eu estou agindo? Será que eu estou na direção certa? Então, os espíritos, né, colocam muito claro isso, que é a caridade da língua. Então, para que elas observassem mais o que elas falam e começassem a orar por esses irmãos, mas não uma oração para se livrar deles, mas uma oração fervorosa de querer que eles sigam o caminho do bem, enfim. Então, os espíritos dão esse exemplo para a gente, para mostrar, né, que
as nossas imperfeições, elas são, sim, brechas enormes para que os espíritos obsessores, inferiores, penetrem no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, né? Então, é importante a gente observar isso. E no capítulo de hoje, ele fala também, né, Kardec aponta para a gente que ninguém exerce influência sobre os espíritos inferiores, senão pela sua superioridade moral. Então, não adianta eu querer dizer para um espírito inferior que ele não deve agir assim, se a minha conduta, se o meu direcionamento, se no meu dia a dia, eu sou igual ou pior do que ele. Né? Então, a gente tem que se fazer uma autoanálise, né? Tentar entender onde eu estou errando, né? O que eu estou fazendo, onde que eu posso melhorar. E aí é uma reflexão individual, é uma reflexão que requer que você se desvencie, né, de muitos apegos, porque às vezes é difícil você se livrar de um sentimento, de uma decepção, né? É difícil você deixar para trás uma situação em que a sua confiança, a confiança que você depositou em alguém não foi, né, atingida, né? A pessoa não fez por onde. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha que tomar algumas posturas. Então, você tem que se desvencilhar dos desejos, dos sentimentos negativos, né? E é difícil, é um exercício que a gente tem que fazer diário, né? E aí, também, no livro, a gente vê que Kardec coloca para a gente que os espíritos perversos, eles sentem que os homens de bem os dominam, né? Então, em muitas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente percebe que os espíritos inferiores, eles não adentram a planos superiores. O que diferentemente acontece quando os espíritos são superiores, que eles podem adentrar em qualquer, né, em qualquer plano, digamos assim, né, em qualquer vibração. Então, os espíritos inferiores, eles não atingem determinados locais onde os espíritos superiores estão. Então, quando eles colocam para a gente, quando Kardec coloca que os espíritos sentem, né, que os homens de bem os dominam, é justamente por isso. É a questão do caráter, é a questão da conduta, tá? E para fechar, o Espírito São Luís destaca no Livro dos Médiuns, no item 279, que o nome de Deus, ele só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade, né? Então, acho que resume bem isso que a gente está aqui conversando. Não adianta colocar o nome de Deus em vão, né? É necessário que, ao falar de Deus, para que você toque o coração desses irmãos, para que você exerça uma influência sobre eles, que você fale, mas que você tenha essa autoridade para falar de Deus, né? Porque você precisa estar o quê? Imbuído de quê? De virtudes, né? Que os espíritos, por mais que eles tenham atitudes inferiores, eles sabem muito bem das nossas fraquezas. Então, não adianta a gente querer convencer um espírito a seguir um caminho pelo qual a gente não se esforça em praticar, em caminhar, né? Então, isso é importante. A gente, para falar em nome de Deus, a gente tem que ter autoridade. A gente tem que buscar sermos, né, pessoas virtuosas, tá bom? Bom, agora eu passo... Oi, Luciano, desculpa. Não, agora, na verdade, deixa eu passar a bola para o Sérgio, que ele vai responder só para a gente a seguinte pergunta: qual é a eficácia da prece, né, nesses casos? Mas antes, Sérgio, deixa eu só registrar a presença também do Renato. Boa noite, Renato. Tá? Obrigado aí pela sua participação conosco aqui, viu, meu amigo? Então, vamos lá, Sérgio. Qual é a eficácia da prece? Obrigado. Antes de falar da eficácia da prece, eu vou entrar num gancho aí da minha amiga Luciana, que ela falou que os espíritos superiores, eles conseguem dominar os espíritos inferiores. E
isso é certíssimo. E muitas das vezes, eles até afastam aqueles espíritos inferiores que estão nos obsediando. Mas, na verdade, o que a Luciana falou é que é o correto. Nós é que temos que mudar nossa atitude, porque não adianta ele afastar aquele irmãozinho que está ali. Se nós não mudarmos nossa atitude, chegarão outros e se aproximarão daquela nossa energia, né? Eles falam até que essa é uma luta, que eles permitem às vezes que isso aconteça, que deixe que aqueles espíritos estejam ali para que a gente possa se esforçar no bem e conseguir travar justamente essa batalha e se superar através do bem. Ele chega a dizer que é uma luta, tipo uma luta, uma espécie de ginástica moral. Olha que bacana, é uma ginástica moral, um exercício moral. E a gente sabe que isso é um exercício diário, né? Chico, uma vez, foi abordado com uma clarividente. Ela perguntou para Chico: Chico, você viu aquele espírito que estava obsediando aquela pobre coitada? Que espírito obscuro, que espírito horroroso. Graças a Deus, através das suas orações, nós conseguimos tirar aquele irmão daquela obsessão, né? Ajudar aquela irmã. E o que você pensou naquela hora, Chico? Aí Chico falou assim: eu juro que ao ver aquele irmão, eu até me assustei um pouquinho, mas no final eu pedi que Deus abençoasse aquele irmão. Aí a senhora falou: mas que horror, Chico, você pedir para abençoar um espírito igual aquele? Mas por que você fez isso? Porque eu acredito que todas as pessoas, todos os espíritos, até mesmo os obsessores, são filhos de Deus. Então é isso que a gente vem falando. E uma das coisas uma das armas, melhores armas do bem, para que a gente possa combater essa ginástica moral aí, é a prece. A prece, ela tem uma eficiência fantástica. Lá no livro dos Espíritos, olha o que o livro dos Espíritos fala. Na pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, é um momento de contato com o Criador. Então, não precisa falar mais nada, né? Se esse momento da prece é um momento de contato com o Criador, a eficácia da prece é uma coisa fantástica, né? Lá no livrinho de Joana de Ângeles, pelo espírito, pelo médium Divaldo, ele fala o seguinte, ó. Ela tem uma partezinha lá que fala assim, ó: terapia. O livro chama Momentos Enriquecedores. Ele fala assim: terapia da oração. A oração é um recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é instrumento pelo qual a criatura fala a Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Isso é Joana de Ângeles, um espírito superior. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Então, e ela fala outras coisas que a gente não vai ler tudo, porque senão fica extenso. Mas ela fala também que na oração, ao nós orarmos, essa oração ela consegue movimentar até o nosso corpo físico, alterando até a constituição das células. Olha que interessante. Então, a prece, ela movimenta tanto no campo espiritual como no campo material. Porque quando a gente entra em oração, a gente emana energia. E essa energia, ela já foi mais do que comprovada.
Os cientistas já fizeram experimentos de que pessoas que oram se recuperam muito mais rápido de uma doença do que as pessoas que não têm fé, né? Eles falam que pessoas que não têm essa fé vigorosa. Então, a prece, ela é fundamental. Mas nós temos que observar o seguinte, que a prece ela tem que ser feita do fundo do coração. Os bons espíritos nos falam, e principalmente nessa questão da obsessão, que não adianta elaborar palavras, objetos, para que possa acabar com aquela obsessão. Os espíritos acham até engraçado aquilo, porque para eles isso não funciona. São objetos materiais. Mas a prece, envolvida de ação, de emoção, aquela prece que vem do fundo do coração, ela movimenta o universo. Tanto é que nós temos vários exemplos, né? De André Luiz, que nos fala que vários espíritos que estão no mundo espiritual, na erraticidade, fora do corpo, eles sempre absorvem as nossas preces, os nossos entes queridos, aqueles irmãos que partiram em situações violentas. Lá no céu e inferno, na parte das mensagens, a gente observa todos os espíritos que ali se pronunciaram, eles falam a mesma coisa, eles pedem a prece. Eles pedem que a prece traz uma paz de espírito, traz uma clarividência, traz um arrependimento. Olha que bacana. Então essa prece ela tem que ser movida de vontade, não de palavras bonitas, porque às vezes a gente fica preocupado, né? Muitas das vezes a gente pede para alguém fazer uma prece, eu não quero fazer, porque eu não sei falar palavras bonitas. Para Jesus, para Deus, para o nosso Pai, para os bons espíritos, palavras bonitas não surtem efeito. O que surtem efeito é o sentimento, é o que nós sentimos. Mas muitas das vezes, a gente faz tudo certinho, vai para o nosso quarto, fecha a porta e vamos entrar em comunhão com o Pai. E aí oramos da seguinte forma: meu Pai, eu estou aqui, eu sei que eu sou um espírito inferior, eu sei que eu sou um espírito cheio de erros, eu sei que eu cometo um monte de coisas erradas, eu sei que eu não mereço o seu perdão. Será que essa prece vai sair dali para algum lugar? Os espíritos nos dizem que ela fica ali no nosso campo mental. Fica ali no campo mental, não sai dali. E nós já estamos falando o que nós queremos. Nós não queremos perdão, nós não queremos nada. Ao contrário, que quando a gente coloca a emoção, coloca o coração, conversa com o Pai realmente, com palavras simples, com palavras que vêm do coração. Meu Pai querido, meu irmão Jesus, eu estou aqui, eu sei que eu cometi alguns enganos, mas eu estou aqui querendo fazer um novo final, um novo começo. Essa oração, ela se expande, ela atinge o universo, ela vai de encontro aos nossos entes queridos, aonde quer que eles estejam. Se eles estiverem nas zonas umbralínicas, eles vão ser recebidas essas orações. Tanto é que eles percebem essas orações como feixes de luz. E nesses momentos de oração que nós levamos esses irmãos criminosos que partiram em condições precárias, eles recebem esse feixe de luz. E nesse momento, eles podem ter um momento de arrependimento e ali serem socorridos pelos bons espíritos. Os nossos algozes, aqueles irmãozinhos que ignoram o bem, que querem nos praticar o mal através da obsessão, se nós orarmos por ele, pedir perdão, pedir a Deus que eles possam nos perdoar, que eles sejam recebidos com luz, com amor. Um dia, uma amiga nossa, chegando na casa espírita, procurou a casa espírita porque ela sabia que está sendo obsediada por um irmão, um amigo que partiu para o mundo espiritual em condições de desavença. E ela sentia que aquele irmão estava obsediando ela. E ela queria fazer um trabalho para que ele parasse. Então foi recomendado a ela que colocasse o nome dele nas orações, todos os dias, que ela pedisse perdão a ele, que ele pudesse a perdoá-la, que ele perdoaria ela. E ela, mas eu vou fazer isso por esse espírito? Sim, é dessa forma que se age. E aí ela fez isso.
começou a colocar o nomezinho dele lá, pedir orações. Hoje ela é uma trabalhadora da casa. Hoje ela entende o porquê isso acontece. Então, por isso a importância do estudo, de sabermos que nós estamos todos em evolução. Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, amai-vos até mesmo os criminosos. E enquanto é tempo, reconcilia-te enquanto é tempo. Olha a sabedoria desse irmão, que nos deixou tantos ensinamentos e nos deixou a oração, que é a oração universal, né, que é o Pai Nosso. Então, é o melhor remédio para qualquer mal, para qualquer situação. Ler bons livros, a prece. Temos relatos de pessoas que se melhoraram, se curaram de depressões, lendo apenas o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo suas orações. Então, vamos, irmãos, vamos fazer essas orações, não só por nós, mas por todo o planeta, e justamente esse momento em que nós estamos precisando. Ela é de uma eficiência fantástica. Vou passar então agora a nossa... Ô Sérgio, eu peguei o controle aqui porque tem 2 comentários aqui do Renato que é interessante a gente mostrar. Tá? O primeiro, quando você estava passando aí o estudo, né, ele estava comentando. E é o seguinte: por isso a nossa responsabilidade em mantermos os bons pensamentos e sintonias quando estamos em nossas casas espíritas, pois somos como amplificadores de energias. Quais as energias que amplificamos? Então essa é uma reflexão muito interessante, né? Porque esse estudo aqui é um estudo de sintonia, né? Com quem a gente está sintonizando, né? Qual energia que a gente está emitindo? Eu não sei se foi a Mano ou o André Luiz, mas alguém disse uma vez que quando eu estou pensando, né, eu estou sintonizando com todos aqueles espíritos que estão vibrando na mesma faixa que eu, né? Então esse pensamento ele vai e retorna para mim. Então se eu estou vibrando negativamente, com pessimismo, esse pensamento vai se potencializar e vai retornar para mim, né? Mas porém, se eu vibro com alegria, se eu vibro com otimismo, se eu procuro diante das dificuldades as oportunidades, esse pensamento também vai, se potencializa e retorna para mim, né? Então, isso é interessante. E outra coisa que ele colocou sobre a prece, que o pesquisador e cientista Killian realizou experimentos com a prece, influenciando nas moléculas da água e com as energias do corpo humano. Agora, olha que interessante. Se a prece influencia na molécula da água, né, que se o nosso corpo ele é formado por a maior parte de água, então ela vai influenciar diretamente no meu organismo, né? Daí é o que você colocou, né? Quem ora, né, está renovando a sua saúde, né? Tá fazendo bem a si mesmo, né? Agora eu vou passar a bola para a Luciana, que vai comentar conosco. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Pode dizer que o espírito obsessor é sempre responsável pelas adversidades que acontecem? A gente sabe que não, né? Então, assim, nem sempre, né, é o espírito obsessor que é o responsável pelas adversidades que acontecem. Então, Kardec coloca para a gente nesse capítulo que alguns estados doentios e certas aberrações são atribuídas a uma causa oculta, que resultam do espírito do próprio indivíduo, né? Ou seja, muitas das vezes é uma auto-obsessão. Então, algumas adversidades, contrariedades da vida levam o espírito a atos excêntricos, que a gente poderia entender como um suicídio, uma depressão, né? Que seria errôneo considerar-se fruto de uma obsessão, tá? Então, que adversidades a gente poderia entender? A gente pode entender como uma decepção amorosa, conflitos no trabalho, dificuldades financeiras. Então, muitas vezes, o indivíduo passa nessa encarnação por certas provações e eles atribuem tudo ao espírito obsessor. Que eu estou sendo obsidiado, que eu estou passando por isso porque estão me perseguindo, coisas do além me perseguem e não deixam minha vida andar, quando na realidade não. Na realidade, são situações que todos nós passamos, né, na vida, umas situações diferentes das outras, mas desafios diários nós temos, né? E a gente acaba se perdendo, querendo achar um culpado.
e não fazendo o quê? Uma autoanálise, né? Então, essas situações, essas adversidades, essas contrariedades da vida, às vezes não são expiações. Muitas das vezes não são expiações, não é que eu tenho que passar por aquilo porque numa outra encarnação eu fiz algo, então nessa eu estou passando por isso para poder pagar, né? Então, a gente não tem que atribuir tudo a uma expiação. Ah, estou passando por esse sofrimento porque, com certeza, na outra encarnação eu fiz algo nesse sentido e agora eu estou pagando. Não. Muitas vezes Deus nos coloca provas, né? Ele coloca situações em nossas vidas para verificar se nós vamos conseguir passar por elas com êxito, né? Com louvor, para saber se nós aprendemos a lição, né? Então, nem tudo na vida é expiação. Então, seria muito cômodo, muito tranquilo da nossa parte achar um responsável para o nosso sofrimento, apontar, né, alguém, os espíritos inferiores pelo nosso fracasso, por não sabermos enfrentar tal situação com bravura, né? Então, esse ponto do nosso capítulo, do nosso estudo hoje, vem clarear isso para a gente. Não é sempre responsável um espírito inferior, um espírito obsessor sobre as coisas, as adversidades que acontecem na nossa vida, tá certo? A gente tem que sempre pensar assim, se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que disso, né? Tipo, de um limão fazer uma limonada, não é isso? Então, eu tenho que tirar um proveito dessa situação, por mais que tenha um lado doloroso, um lado que vá me trazer, né, sofrimento, mas eu tenho que enfrentar com destreza, com bravura, tá? Bom, uma coisa também que o Humberto já falou, que muitas vezes o homem é obsessor de si mesmo, né? Então, às vezes, uma situação difícil que a gente enfrenta pelo caminho e que a gente começa a se entregar a sentimentos negativos, a pensamentos ruins, a gente que abre brecha, né? A gente abre uma oportunidade para que aqueles espíritos que estão vibrando na mesma faixa que a gente se aproximem da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, em que faixa nós estamos vibrando, tá certo? Acontece, aí no livro coloca assim pra gente, que acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsediado. Qual a tarefa de trabalhar pela regeneração do obsessor? Como um pai trabalha pela recuperação de um filho viciado. Então, por mais que você esteja sofrendo algum tipo de obsessão, seja ela simples, você tem que trabalhar para poder fazer com que aquele obsessor ele se regenere, né? Você tem que fazer por onde ele se esclareça, ele consiga seguir o caminho dele, até para que você consiga também seguir mais tranquila a sua caminhada. E aí a gente já falou aqui, né, de alguns antídotos, né, que é a prece. Ela é um poderoso meio auxiliar da libertação dos obsessores, né? Mas é uma prece que ela tem que ser o quê? Fervorosa, uma prece ardente, né? De coração. Não é só ficar agradeça, peça a Deus que ele se caminhe, não. Você tem que mesmo se imbuir daquele fluido, né? Se imbuir daquele pensamento para que você possa realmente atingir esses irmãos, tá? Como se fosse uma corrente fluídica, né? Que guarda uma relação. O Kardec fala para a gente que guarda uma relação direta com a intenção. Então, não adianta só eu falar, eu tenho que ter aquela intenção realmente de atingir esse irmão, de mostrar para ele o caminho certo a seguir, né? E ele fala também, para fechar essa pergunta, da questão da prece coletiva, né? Da importância da união de pensamentos, quando a prece é uma prece coletiva, ela potencializa, ela aumenta a ação dessa prece. Então, assim, a importância da gente entender que nem sempre esses irmãos são responsáveis pelas nossas dificuldades, pelas nossas adversidades da vida, e se por algum momento eu esteja passando por algum tipo de obsessão, seja ela simples, a gente fala da simples porque a gente sabe que a fascinação ela já é um pouquinho mais complicada, como falou o Humberto, mas se eu estou passando por aquele momento
que eu tenha, no meu discernimento, que eu tenho que ajudar esse irmão. Ele não é meu inimigo. Porque quando você trata esse irmão, né, esse espírito inferior, esse espírito obsessor como inimigo, você já está totalmente errado, né? Porque, assim, como que você vai mostrar a sua superioridade moral, como que você vai mostrar a sua virtude se referindo a esse irmão como inimigo? Então, o primeiro passo é você mostrar que você também erra, que você é humano, mas que você está o quê? Disposto a acertar, disposto a seguir no caminho do bem, disposto a recomeçar. Quem de nós nunca falhou? Quem de nós não falhará? Um dia não falharemos mais, né? Mas assim, vai demorar um pouquinho, né? Então, vamos aos poucos, né? Vamos tentando plantar as sementes aos poucos para colher lá no futuro. Então, é isso. Então, assim, a prece, como o Sérgio falou, ela é o melhor remédio, né? Mas não é a prece só de palavras, é a prece fervorosa, é a prece de coração, é a prece que te faz atingir, que te faz chegar nesse irmão e faz com que ele a palavra não é esmoreça, né? Mas se compadeça, que ele possa realmente entender que o melhor caminho é o caminho do bem, tá certo? Eu acho que agora é Humberto, né? Então, Humberto, a pergunta é: o exorcismo é considerado eficaz nos casos de possessão? Então, sabe que isso me fez lembrar de um filme que eu vi, e que eu acho que eu fiquei uma semana sem dormir por conta desse filme. Mas, assim, respondendo essa pergunta, não, o exorcismo não é um meio eficaz, né? A gente sabe que, pelo contrário, às vezes os espíritos até se irritam, né, com os rituais de exorcismo, com as fórmulas, e provocando ainda mais aquela subjugação, aquela obsessão, aqueles fenômenos ali. Como vocês colocaram, os meios eficazes são a prece, que sensibiliza o espírito, mas também a nossa reforma íntima, né, a nossa reforma moral. Porque senão a gente, pensando aqui no exemplo de um fruto podre quando cai no chão, né? Esse fruto podre, se a gente deixar ele algum tempo ali, vai começar a dar fungo, vai começar a vir moscas, né? E se eu chegar e simplesmente afastar as moscas, elas podem até se afastar aquelas dali, mas outras chegarão. Ou seja, eu tenho que remover a causa, né? Eu tenho que remover o fruto podre. Então, enquanto eu tiver as minhas imperfeições, os meus vícios, né? Enquanto eu dar margem ao pensamento de hoje eu posso fazer isso, só hoje, não tem problema, né? Então, eu estou dando margem a esse tipo de situação. Então, quando eu faço a minha reforma íntima, eu estou atuando na causa. Eu estou modificando a sintonia, a minha vibração, o meu pensamento, né? E outra coisa, né, além da prece, da reforma íntima, é através do amor, né, como foi colocado. Então, quando a gente pega, por exemplo, os exemplos de Jesus, Jesus não foi um espírito mais puro que a gente teve conhecimento, né? Porém, ele não deixou de passar pela influência, não ele pessoalmente, mas diretamente, mas como a gente vive no mundo de provas e expiações, onde nós temos essas brechas morais, outros espíritos, né, foram e tiveram essa influenciação que impactou ali naquela situação da vida de Jesus. Porém, Jesus sempre teve duas armas, né, que era o amor e o perdão. Sempre agiu com amor e perdão. Então, como vocês colocaram, isso também é um exemplo de Valdo, né, que tinha um obsessor muito ferrenho, e ele só conseguiu sensibilizar aquele obsessor quando ele acolheu a mãe desse obsessor, né, na noção do caminho, né. Nos livros de André Luiz, tem um livro, se eu não me engano, Libertação, que fala de um espírito que ficou durante séculos nas regiões trevosas, né, e fazendo mal, perseguindo, julgando as pessoas, e depois ele também é sensibilizado e chora como uma criança no colo da sua mãe, né? Então a gente vê que o amor sensibiliza, mas esse amor verdadeiro, né? Esse amor que perdoa, que espera o momento certo, né? Esse amor que realmente fala de coração a coração. Então a gente está encaminhando para o nosso final do nosso estudo, mas antes, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, alguma contribuição. Nós temos aqui um comentário do Renato. Quantas vezes as coisas que nos são apresentadas na vida como adversidades, pouco tempo depois, ao clarearmos o pensamento, percebemos o quanto foi positivo em nossa evolução. Né? Isso aqui é muito verdade, né?
como os nossos sentidos eles são limitados, às vezes a gente não enxerga um todo, a gente só enxerga uma parcela, né? Um exemplo típico é o coronavírus, esse momento, essa pandemia que a gente está vivendo. A gente está enxergando ali muitas vezes a dor, as dificuldades, né? Algumas pessoas enxergam a oportunidade, mas a gente não consegue enxergar o todo, né? E depois que passa, com certeza aquele todo, aquilo a gente consegue enxergar coisas boas ali, né? É como se fosse um pai que leva uma criança a tomar uma vacina. A criança não sabe que a vacina vai proteger ela de doenças e situações piores. Ela só vê a dor que ela vai sentir da vacina, né? Mas o pai sabe que aquela vacina vai proteger a criança de doenças muito maiores, né? Então, aquela dor compensa, aquela pequena dor compensa. Outro comentário do Renato: assim como os encarnados que nos contrariam as vontades, são estes espíritos obsessores que nos fazem caminhar e progredir. Quantos de nós apenas chegamos da casa espírita por um processo deste? Né? Também é verdade, né? Muitas vezes a gente chega na casa espírita através da dor, né? Através desses companheiros, né? Que a gente chega com eles e muitas vezes continuamos com eles posteriormente, mas não mais numa relação de obsessão, mas sim numa relação de amizade. Porque, como o Sérgio disse, a casa espírita, a doutrina espírita, não está ali para expulsar os espíritos, mas sim para esclarecê-los e convertê-los em amigos. E temos também um comentário da Débora, que nos diz: reforma íntima, autoanálise, conduta alinhada ao bem, amor, são sempre o caminho. Verdade, Débora. Então, a gente está encaminhando para o nosso final. Nós vamos fazer a nossa oração. Sérgio, você pode fazer para a gente uma oração final? Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário sobre a prece muito linda, depois se vocês quiserem ver. Aí eu só vou falar um pedacinho para a gente fazer nossa prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Na prece, vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Então, com esse conselho, esse apelo maravilhoso desse espírito evoluidíssimo, que é Santo Agostinho, nosso irmão, vamos fechar nossos olhos agora e dizer assim: querido Mestre Jesus, queremos nesta noite, Senhor, vos louvar, Jesus, por esta existência maravilhosa que estamos passando, Senhor. Obrigado por este corpo, por este vaso sagrado, onde possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que às vezes chamamos de maus, mas na verdade são nossos irmãos que estão ali pedindo por piedade, por perdão e amor. Ó Jesus, queremos vos louvar, Senhor, por existir casas como esta, Senhor, que falam em teu nome. Obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa, por tantos irmãos reunidos nesse exato momento, Senhor, independente de nome, de religião, que estão falando em seu nome, Jesus, levando a tantas pessoas o lenitivo da dor. Mas, Pai, irmão maior, queremos vos pedir, Jesus, mas hoje vamos pedir não por nós, Senhor, porque nós já estamos recheados de luz, de paz e harmonia, por estarmos aqui compactuando com esses bons espíritos, Senhor. Mas queremos vos pedir, Jesus, por tantos irmãos nossos que estão perdidos nas sarjetas, que estão perdidos, senhores, perdidos nas guerras íntimas, no ódio, que estão querendo perseguir uns aos outros, Jesus. Que desta pequena reunião, desses simples servidores da tua paz, Jesus, possam sair daqui raios de luz e encontrar esses irmãos para que eles possam receber todo este amor que aqui permanece, Jesus. Assim, Mestre, agradecidos por tudo, agradecidos pela presença desses bons espíritos que nos guardam, que nos ajudam, que nos auxiliam,
Sobretudo, nosso Pai, que é Deus, nós vos pedimos permissão para darmos por encerrado esse estudo de hoje, dando sempre graças a Deus.